Fala moçada, já entro aí pedindo para você curtir, compartilhar e se inscrever, tá? Dá um joinha. E enfim, coloca o sininho aí para ativar para poder receber as notificações. A gente vai entrar agora na eletrodinâmica. Eletrodinâmica a gente estuda o comportamento das correntes elétricas, beleza? Os seus fenômenos, enfim, tudo que está ligado acerca disso. Então, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente geralmente já lembra de quê? Já lembra de possibilidades de energia elétrica, de usinas hidroelétricas, enfim, mecanismos que possam criar corrente elétrica, né? E aí, a eletricidade, então, é uma forma de energia. Se ela é uma forma de energia, ela passa por processos de criação, não, de transformação de energia. A gente pode ter energia sendo transformada de um tipo para o outro, e dentre essas pode ser energia elétrica. Tá legal? O interessante é que na teoria da eletricidade, a ideia da corrente elétrica ela é inseparável do efeito magnético, tá? E aí a gente vai ter um determinado momento, a gente vai estudar também essa teoria eletromagnética, a mistura de magnetismo com eletricidade, ok? Isso aí também gera um monte de conhecimentos científicos novos quando a gente começa a entender um pouco mais sobre corrente elétrica, que é relativamente novo na humanidade, ok? A gente começa a entender sobre motores elétricos, geradores, telefones, rádio, raios-x, enfim, uma série de coisas que tem relação com a nossa civilização moderna e com tudo que a gente conhece que leva eletricidade. Então, em resumo, a eletrodinâmica é o estudo, né, da corrente elétrica, das suas causas e efeitos. E aí as correntes elétricas a gente sabe que desempenham então um papel importantíssimo e fundamental na sociedade moderna e no nosso cotidiano hoje. A gente não consegue nem imaginar a nossa vida hoje se não tivesse eletricidade, tá certo? Então, seguindo aí na visão, a corrente elétrica, a gente vai dar uma definição para ela. Ela vai ser o quê? O movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Tá? Esses portadores de carga elétrica, a gente sabe que no início ali a gente tem uma visão que sejam os elétrons que vão movimentar, já que a gente sabe que os elétrons são soltos, entre aspas, né? São mais livres, vamos dizer assim, dentro de alguns átomos. Tá? Esse movimento vai ocorrer sempre, então, em uma direção e um sentido definidos, por isso chamado ordenados ou organizados. Tá legal? E aí esses materiais que esses elétrons podem movimentar, a gente chama de condutores, né? Esses condutores, a gente pode ter condutores do tipo metálico e grafite, a gente já conhece. A gente pode ter soluções eletrolíticas do tipo de bateria, coisa do tipo, e gases ionizados, que a gente não tem assim muito aplicação no dia a dia geral, no nosso cotidiano, mas a gente sabe que gases ionizados são condutores elétricos, tá legal? E aí esses condutores isolantes sólidos, a gente vai ver um exemplo desse tipo, tá? Quero que vocês observem que aqui tem dois fios conectados a uma lâmpada, quer dizer, se os dois fios estiverem conectados a uma fonte de DDP, certo? A gente consegue ter corrente elétrica passando ali e acendendo a lâmpada. Aqui em cima são materiais isolantes e condutores que vão ser verificados por meio dessa condutividade se elas vão apresentar ou não condutividade elétrica. Para isso, a gente vai tocar esses bastões e aí, se acender a lâmpada, tem condutividade. Se não acender a lâmpada, não tem condutividade. Se acender fraquinho a lâmpada, possui muita resistência elétrica. Ok? Vamos dar uma olhada. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex Amorim. Este é mais um experimento da nossa física animada. Vamos estar abordando aqui isolantes e condutores. Materiais condutores são aqueles materiais que proporcionam a propagação da corrente elétrica, e isolantes são aqueles que impedem de maneira total ou parcial a passagem da corrente elétrica. Aqui nós temos uma mesa onde nós temos alguns materiais condutores e outros isolantes. Na parte superior nós temos aqui uma peça de ferro, zinco, cobre, latão, alumínio e aço. Temos também aqui um bastão de carvão. Nós temos agora isolantes: madeira, papelão, plástico, borracha, isopor e vidro. Nós vamos estar utilizando este aparelho, onde nós temos aqui uma lâmpada de 100 watts. Veja, vamos fechar aqui o circuito, a lâmpada. Observe que a lâmpada, acendendo, né, normalmente. Nós vamos estar conectando aqui então, no ferro, essa, né? E vamos observar coloque em cima de um determinado objeto, se ele é um condutor ou um isolante. Okay. Veja. Contato aqui no ferro.
fechamos acendeu. o Porque circuito, objeto metálico, ocorre a metálicos são passagem os do condutores fluxo de eletricidade. da corrente elétrica, gerando o acionamento da lâmpada. No zinco, também nós vamos ter este fluxo. No cobre, Reparem também que o brilho é bastante latão, intenso, não é verdade? alumínio, aço. Então, todos esses metais são condutores de corrente elétrica. São ótimos condutores. Em destaque aqui nós temos o cobre, que é utilizado nas instalações residenciais e prediais. Aqui nós temos um bastão de carvão. Também é um ótimo condutor, utilizado, por exemplo, no interior das pilhas secas. Agora, alguns materiais isolantes, como madeira, papelão, Não acendeu, plástico, ó. Quando borracha, não acendeu, não são condutores isopor de eletricidade, certo? Observe que nenhum desses materiais proporciona o acionamento da lâmpada. Automaticamente nós temos aqui exemplos de materiais considerados isolantes, que impedem o fluxo de elétrons, ou seja, a passagem da corrente elétrica, para assim podermos acionarmos a lâmpada. Veja agora os metais novamente: aço, alumínio, latão, cobre, zinco, ferro, carvão. Aí está mais um experimento da nossa física animada. Um abraço e até o próximo encontro. Valeu! Bem, dando sequência, então, a gente vai ver também com soluções eletrolíticas. Então, o mesmo mecanismo, né, uma lâmpada aqui, associada ali com um fiozinho que está ligado em um terminal elétrico, e aí a gente consegue observar nas soluções se vai acender a lâmpada ou não, e vendo o efeito elétrico causado. Então, no caso das soluções eletrolíticas, tá? Há uma diferençazinha em que os íons negativos se deslocarão para o menor potencial, do menor potencial para o menor potencial, enquanto os íons positivos se deslocarão do maior para o menor potencial. Já na corrente elétrica dos sólidos, a gente não tem isso, ok? A gente tem, na verdade, uma situação em que os elétrons eles são os caras que vão ser os portadores de carga elétrica. E nas soluções eletrolíticas acontece que nós temos íons e nós temos íons positivos e íons negativos, se direcionando cada um para o seu polo oposto. Ok? Então, o que causa exatamente corrente elétrica? O que provoca corrente elétrica? Né? E aí é importante a gente destacar que o que causa corrente elétrica é a DDP. Né? Se houver DDP, se houver uma tensão elétrica, todos esses dois nomes você já deve ter ouvido falar no dia a dia, quando isso acontece, se tiver em terminais de um condutor uma DDP suficientemente capaz de deslocar cargas elétricas, a gente vai ter uma geração então de corrente elétrica. Okay? Então, para que haja corrente elétrica, tem que ter uma DDP capaz de romper a resistência do material. Tá legal? E aí, no caso dos condutores sólidos, a gente fala que são os elétrons livres que serão os que deslocarão. Elétrons têm carga negativa, então eles se deslocam para o sentido positivo ou para de maior potencial elétrico. Tá? Potencial elétrico, a gente lembra desse lance dos deslocamentos das cargas elétricas em relação ao potencial elétrico. Aí vale destacar que tem campo elétrico envolvido e tudo mais. Quem tem dúvida, dá uma olhada nas videoaulas
de campo elétrico e de potencial e DDP elétricas lá na eletrostática, tá? Mas basicamente a ideia é essa, que o campo elétrico gerado vai fazer com que os elétrons se desloquem, né, do menor potencial para o maior potencial. Seguindo aí, a gente vai ver um modelo microscópico de uma corrente elétrica, quer dizer, como funciona o modelo microscópico de uma corrente elétrica nos materiais. Ali a gente tem uma chave que toda vez que ela é ligada, né, liga a lâmpada. E é importante observar, olha, os elétrons todos em movimentos aleatórios, né, desordenados. Quando a chavezinha aqui é fechada e a lâmpada acaba por acender, ela acende porque os elétrons começam a se deslocar pelo material em um único sentido, o sentido ordenado, da esquerda para a direita, conforme o videozinho, né? Claro que alguns elétrons desses vão se chocar pelas moléculas, tá, desse material. Quando isso acontece, a gente tem até um aquecimento desse material, que a gente até chama de efeito Joule. Então toda vez que você está vendo esse brilho acontecer, porque há um choque dos elétrons com as moléculas desse material, causando um efeito Joule. Tá legal? Então quando a gente fecha a chavezinha, lembrando, né, a gente fecha a chavezinha, aí passa a ter corrente elétrica em movimento ordenado. Mas quando a gente está com ela aberta, a gente tem um elétron que fica girando loucamente, né, a bel prazer. Ligou, ele passa a ter um movimento ordenado e seguindo um sentido específico, batendo em um ou em outro, mas sempre um sentido específico, e aí a lâmpada acende, ok? Então basicamente é assim que funciona. Por conclusão, então, a corrente elétrica é causada por DDP, ou diferente potencial, beleza? E sempre ligada aos terminais desse condutor. Então a gente pode explicar o surgimento da corrente elétrica através desse conceito de campo elétrico, como eu citei anteriormente. Se gera um campo elétrico, a carga move-se espontaneamente de um sentido para o outro. Como a gente tem DDPs diferentes, a gente vai acabar gerando uma diferença de potenciais, inclusive dentro do próprio campo elétrico ali. A carga vai tender a se movimentar por conta disso. Lembrando que ela vai gerar trabalho também, né? Trabalho por quê? Porque se há deslocamento da carga devido à força elétrica e o campo elétrico, a gente realiza trabalho também, tá legal? E trabalho a gente sabe que em termos físicos tem a ver com transformação de energia elétrica, né? Transformação de energia de algum tipo, nesse caso elétrica, né? Então, quando um condutor tem extremidades ligadas a um DDP, surge no interior desse condutor um campo elétrico orientado no sentido do menor potencial para o maior potencial, né? E aí a gente sabe o que? Aliás, do maior potencial para o menor potencial, como se fosse uma carga positiva gerando um campo e no sentido da carga negativa, tá legal? Assim a força elétrica começa a atuar nos portadores de carga, que passam a se deslocar, criando-se então corrente elétrica, tá legal? Uma observação é que a corrente elétrica nesses casos é temporária. Após um intervalo de tempo, os potenciais de uma extremidade de um condutor ficam iguais, não havendo mais DDP e nem campo elétrico. Isso aí a gente está falando nos casos de pilhas e baterias, que acabam com o tempo, né? Elas acabam com o tempo por quê? Porque em suas extremidades acabam ficando com potenciais iguais, e aí acabam não gerando corrente elétrica por falta de ter DDP e, por consequência, campo elétrico. Ok? Claro, campo elétrico suficiente para gerar corrente elétrica, né? Então, para mantermos a corrente elétrica pelo tempo que for necessário, devemos manter essas diferenças de potenciais entre o condutor, ok? Entre as extremidades do condutor. Por exemplo, o elétron que chega numa extremidade do condutor é levado para outra extremidade, mantendo-se assim o DDP entre elas. O dispositivo que transporta o elétron é chamado de gerador elétrico. Então, os geradores são aqueles que vão gerar a possibilidade de DDP e, por consequência, corrente elétrica. Tá legal? E aí vale destacar que os geradores a gente vai utilizar os convencionais como pilhas, baterias e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que também há possibilidades de situações como geradores de usinas hidrelétricas que fornecem energia elétrica para sua tomada. Tá legal? Então aqui eu vou exemplificar sem propagandas, viu? Energizer paga nós. Mas aqui vale destacar pilhas, né, gerais que vocês já conhecem. Panasonic paga nós. Também aquelas bateriazinhas de 9 volts. Aqui é uma A, então é de 1,5 volts. Aqui é de 9 volts. Tá legal? E aqui a gente vê então como acontece, né? Quando a gente liga uma pilha, aí acende-se, vamos supor, uma lâmpada. Pode ser lâmpada pequenininha, né, daquelas de poucos volts. E aí, olha, observe, os elétrons
passam a movimentar como uma cadeia, como uma corrente em movimento, corrente com todos os elos juntos, por isso corrente elétrica. Tá legal? E aí, qual é a ideia então? A gente tem para a intensidade da corrente elétrica, né, uma relação entre a carga total que atravessa um determinado condutor, que a gente fala que é uma superfície S, né, como se fosse um limite de um condutor. A gente fala um corte de secção transversal também. E aí, essa quantidade de cargas totais que atravessam ali em um determinado intervalo de tempo, a gente chama de corrente elétrica, tá? Corrente elétrica, e sobre que quantidade de carga, sobre ΔT, quantidade de tempo. Lembrando, carga coulombs e ΔT segundos, né? Coulombs por segundo a gente chama de ampere, simbolizado pela letra A, tá ok? Vou até circular aqui, ó, ups, deu ruim, pronto, pela letra A aqui, ó, ampere, ok? Ampere era um nome, na verdade, de um pesquisador dentro dessa área, tá? Eu não lembro agora o nome completo dele de cabeça, eu não lembro o primeiro nome, Marie Ampère, enfim, era um francês. Tá? Então como é que ficaria isso? O que seria esse corte de secção transversal? Olha, essa superfície S de secção transversal, vale a pena destacar esse cara aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse, imagine que você é um canozinho, você pegou e viu uma partezinha desse cano que está passando elétrons, tá? Então a quantidade total de elétrons, como se fossem esses pontos verdes, passando ali em num determinado intervalo de tempo. Então se eu entendo isso, que eu estou contando a quantidade de cargas por um intervalo de tempo, eu estou contando corrente elétrica. Se eu faço isso com as unidades de medida de coulombs e o tempo em segundos, eu estou determinando corrente elétrica em amperes, ok? E é o padrão do Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, a gente pode dizer que é um módulo dessa quantidade de carga, tá? Por que o módulo? Porque não existe corrente elétrica positiva ou negativa no sentido real da palavra. Por quê? Porque corrente elétrica, apesar de a gente falar às vezes do sentido da corrente elétrica, a gente está falando da velocidade dos elétrons para onde apontam, e não do sentido da corrente propriamente dito, tá legal? De uma forma indireta. Então, corrente elétrica não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, ok? Então, olha, aqui a gente também tem para soluções eletrolíticas, né? Como aconteceria, tá? Libera, ó, repara que libera, vou tentar riscar aqui, ó, libera carga, nossa, risquei mal pra caramba, mas que passa, né? Pela corrente, e isso, ó, a gente tem cobre e zinco, um de um lado, outro do outro. E aí, por conta das soluções salinas, ocorre uma oxirredução, né? Quer dizer, uma oxidação de um lado, uma redução de outro, tá? Isso é muito mais de química do que de física. Eu estou aqui abordando, mas é só para vocês lembrarem dessa matéria mesmo, tá, ok? E aí, para soluções eletrolíticas, né? Quantidade de carga positiva mais a de carga negativa dá o total, o módulo delas, né? Dá o total de carga que está passando naquele condutor. Logo, por um intervalo de tempo, a gente consegue determinar a corrente elétrica. Por quê? Por conta dessa expressão. A gente está determinando o que ali. É muito raro de utilizar isso em física, mas não é impossível. O que eu quero também salientar é um outro detalhe. Que Q, tá? O nosso Q ali, a gente pode também determinar o módulo dele a partir de N vezes E. Isso aqui é lá da eletrostática, onde N é a quantidade de elétrons em excesso ou em falta, e nesse caso elétrons que estão circulando, tá? E o E é a quantidade de carga elementar de cada elétron, tá ok? Então vamos lá. E aí a gente tem os submúltiplos e múltiplos do ampere, que é a unidade de medida do Sistema Internacional de Corrente. Lembrando aqui, ó, eu estava tentando lembrar o nome dele aqui e eu já tinha colocado no slide, mas eu não lembrava, é André-Marie Ampère, ok? E aí olha só, a gente tem aí então os símbolos principais de notação científica, e a gente já conhece, olha, miliampere, 10 a menos 3 ampere, ok? Depois microampere, que é 10 a menos 6 ampere, depois nanoampere, 10 a menos 9, e picoampere, 10 a menos 2. Então, vamos seguir. Isso aí são transformações que a gente já fazia, né? Sentido da corrente elétrica, a gente tem o sentido convencional, olha o nome, convencional, convenção. Criou-se uma convenção de ser desta forma, ok? E no sentido real? O sentido real a gente sabe que são os elétrons que estão se movimentando. Logo, eles vão do ponto de maior potencial
ou de menor potencial para o maior potencial, ok? Esse é o sentido real da corrente elétrica. O que seria o convencional? A gente entende por sentido oposto a essa convencional, beleza? Ele vai o quê? Do maior potencial para o menor potencial, como se fossem cargas positivas indo na direção de maior potencial, e não o inverso, tá? Então esse é o nosso sentido real, em que cargas positivas estariam indo no sentido de menor potencial, tá? Então é como se fosse cargas positivas indo para o lado negativo do potencial. Só que vale destacar que a ideia pode ser pensada também da seguinte forma, que é o contrário da real, tá ok? Então, vamos lá. A continuidade da corrente elétrica. Por que continuidade da corrente elétrica? Toda corrente elétrica que está passando por um determinado condutor, mesmo que haja uma divisão entre fios ou coisa do tipo, ó, tem 3 fiozinhos aqui, tá vendo? Ó? A gente pode dizer que a quantidade dessa corrente elétrica não muda. Ele pode passar uma parte em cima, uma parte no meio, uma parte embaixo, mas a quantidade total não muda. Perfeito? Por que não muda? Não muda, vamos observar bem. Imagine que é uma água que está fluindo nesse cano. Se ele bater numa divisão com 3 canos, vai aumentar a quantidade de água que está passando no total ali naquele sistema? Não. Vai diminuir? Não. Então, subentende que parte dessa água passaria por um cano, outro por outro e outro por outro, né? Assim, se entende isso, a gente está dizendo isso, que o número de divisões que tiver de fios, nesse caso são 3, a gente vai saber que vai ter uma parte de corrente elétrica que vai passar nesse fio, outra nesse e outra nesse. Logo, essa quantidade de corrente elétrica, se a gente somar, tem que dar numericamente igual àquela antes de acontecer a divisão dessas correntes, ou enfim, né, desse fio, tá? Como se fosse a água passando em um cano. Legal? Não muda a quantidade de água, muda para onde está indo uma parte da água e outra parte da água. A mesma coisa aí. Uma parte da corrente vai para um lado, outra para o outro, outra para o outro. Depois a gente vê como isso se dá. Mas o que a gente quer dizer aqui? A quantidade de corrente ela vai se dividir pela quantidade de condutores que estão se dividindo naquele momento. Nesse caso são 3, então ela vai se dividindo. E aí, se eu somar a corrente que passa no condutor 1, no condutor 2 e no condutor 3, eu vou ter a corrente elétrica total daquele momento ali. Tá legal? Seguindo, né? Os tipos de correntes elétricas, então. Quanto à intensidade da corrente elétrica, o sentido e o deslocamento permanecem constantes. Quando a gente tem uma permanência constante do sentido desse deslocamento, a gente chama de corrente contínua. Vocês também devem ter ouvido falar como CC, né? Em algum momento. Tá? Pilhas, baterias, geradores mecânicos, enfim. Mecânicos não, caramba. Geradores elétricozinhos desses de motor simples também são comuns serem de corrente contínua, tá legal? Eu estou tentando lembrar de um brinquedo, esse geradorzinho, mas que gera corrente contínua. Enfim, de qualquer forma, principalmente pilhas, baterias, tá legal? Serão as nossas referências aí. A gente tem também, tá? Quando o sentido ainda permanece constante, só que ele fica pulsando. Isso não é muito incomum em alguns tipos, mas a gente não pega muito para estudar isso. Eles vão gerar 2 gráficos. Quando continuamente, sem ter interrupções, ele gera um gráfico tipo esse primeiro, ok? E quando nós temos uma situação em que ela é pulsante, repare que ela só tem um sentido positivo, ela é sempre positiva, ou ela é 0, percebam, ou ela é positiva. Então ela pulsa, tá vendo? Mas não deixa de ter sentido oposto. Ela sempre a gente vai ter uma corrente positiva, por isso a gente chama de corrente contínua. Positiva, ó, entre aspas, tá? É só por uma questão de referencial, ok? E aí a gente tem também uma corrente que a gente chama de corrente alternada, essa aí comum, muito na casa de vocês, quando vocês têm uma tomadinha dessas, ok? A tomada de corrente alternada é de corrente alternada porque ela tem uma DDP alternada, é fase neutro na verdade, né? E quando tem 3 pinos, aí você tem ali um polozinho, né? Um pontozinho ali, que é o aterramento da casa, tá legal? Para excesso de carga. A gente não vai explicar isso agora, mas vale a pena já ter essa informação. Então olha só,
a gente coloca na tomada ali um aparelho, certo? Ela vai pegar corrente alternada e transformar em corrente contínua para ligar os aparelhos. Então, por exemplo, você tem uma TV. A TV você coloca na tomada. A tomada recebe corrente alternada e ela vai fazer o que? Fazer uma transformação e baixar o DDP também, tá? Desse aparelho para ter corrente contínua, tá legal? Então, por que corrente alternada? Porque ela alterna mesmo. Ora ela está indo num sentido, ora ela está indo em outro sentido. Ela não é uma pulsante, ela muda o sentido, tá legal? E aí a gente vai pensar sobre esse gráfico. Vamos dar uma olhada, ó, esse gráfico, ora está indo positivamente, ora está indo negativamente em relação ao eixo aqui, ó, né? Ok? Então repara, ó, hora está positiva, e hora negativa, hora positiva, hora negativa. É isso que eu quero que vocês observem. Ela está alternando de sentido. É como se você imaginasse um fio horizontal. Então, hora ele está indo para a esquerda, hora ele está indo para a direita. Literalmente desse jeito. Para ela fazer isso, ela alterna em momentos em que está zero, tá vendo? Ó? Ok? Que a corrente elétrica é zero. Significa que desliga. Então, quando você olha para uma lâmpada, ou você olha para sua televisão, televisão até que você percebe menos, mas você percebe, mas principalmente para lâmpadas e coisa do tipo, você vê que elas piscam. Ah, eu não vejo não, professor. Claro que não, seu olho não tem capacidade para isso, porque a piscada dela é muito rápida, mais rápido que o olho humano consegue perceber, entendeu? A corrente elétrica residencial comum na nossa região daqui do Espírito Santo, ela é entre 50 Hz de frequência e 60 Hz de frequência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela está oscilando 60 vezes, está fazendo 60 ciclos a cada segundo. Então é como se ela apagasse 60 vezes a cada segundo. Por isso que você não vê. Beleza? Tá? Um fato importante é que no gráfico, então, da corrente elétrica, pelo tempo que a gente está analisando isso, né? Corrente elétrica em função do tempo, o tempo todo, ó. Ok? A gente consegue determinar a área da figura, ok? Deixa eu apagar aqui. A gente consegue determinar a área da figura como sendo a quantidade de carga elétrica, tá legal? A área da figura sendo a quantidade de carga elétrica, é importante vocês observarem que ali, por exemplo, a gente tem um retângulo, né? Esse retângulo poderia ser feito, então, base vezes altura. Essa base vezes altura vai ser base a quantidade de carga, de tempo, a altura a quantidade de corrente, e aí se a gente multiplicar os dois, a gente teria a quantidade de carga que está passando naquela seção durante aquele intervalo de tempo. Tá legal? É um jeito rápido de se fazer alguns cálculos. Vamos lá. Então, os efeitos da corrente elétrica. Vamos analisar. O efeito térmico é o primeiro, que a gente chama de efeito Joule, que é quando os elétrons colidem com o próprio material na tentativa de passar, né? Quer dizer, gera corrente elétrica, ele vai passar pelo material, mas vai colidindo com partes daquele material, quer dizer, com as moléculas daquele material, tá legal? E aí é importante frisar que isso nessa colisão vai acontecer vibração. Vibração ou energia cinética das moléculas. No segundo ano, a gente fala que é temperatura. Se aumentar a temperatura, é porque está aumentando a energia cinética dessas moléculas. Está aumentando a forma com que elas balançam. Então, neste caso, vai produzir o quê? Vai produzir um aquecimento desse material. A gente fala, então, que está gerando calor. Parte da energia elétrica, então, está sendo transformada em energia elétrica. Quando parte da energia elétrica está sendo transformada em energia térmica, a gente chama de efeito Joule. Então é quando a energia elétrica se transforma em energia térmica. Se eu falei da matéria do segundo ano, fica a dica. Cabe inclusive associar a matéria atual à matéria do segundo ano. Tá legal? Porque cabe. Tem ali um ponto de contato. Tá legal? E aí é onde a gente vê esses efeitos Joule comumente: chuveiros elétricos, ferros elétricos, fusíveis, secadores de cabelo, chapinha de cabelo, lâmpadas incandescentes e por aí vai. Tá legal? Vamos lá então ver um pouquinho sobre a explicação do efeito Joule, ok? Deixa eu dar o play aqui.
O efeito Joule é um fenômeno comum em aparelhos domésticos e também no vestibular. Ele é a transformação da energia elétrica em energia térmica e acontece quando os elétrons livres de uma corrente elétrica se chocam com os átomos do condutor e os faz vibrar com mais intensidade. Com a agitação, a temperatura dos átomos aumenta e aquece o condutor. Lembre-se que a energia elétrica convertida em energia térmica é igual à resistência vezes a intensidade da corrente ao quadrado vezes o tempo. Vamos lá. Então, olha só. Aqui também a gente vai ver uma situaçãozinha com uma solução e medindo aqui a corrente elétrica, enfim, ligando a chave. É muito parecido com a ideia anterior, tá? Que a gente viu mais cedo. Aqui está demonstrando soluções eletrolíticas como vão acontecer em relação à corrente elétrica. Então a gente tem os componentes do circuito. Olha que interessante. Ali o cobre, né, com o oxigênio, ok? A gente tem, né, uma desassociação dessas moléculas quando ligadas a uma solução, né, quando postas a uma solução, e aí há uma troca de íons positivos e negativos para gerar corrente elétrica, ocasionando, né, uma oxidação e uma redução. Salvo engano, matéria do segundo ano de vocês em química, não em física. Tá? Essa troca de íons é que gera a corrente elétrica, fazendo a lâmpada acender. Ok? Claro que isso está demonstrando agora que acontece numa velocidade muito maior do que foi demonstrado com apenas um, né? Então vamos lá. Esse seria então o efeito químico da corrente elétrica que atravessa, né, uma situação de uma solução de ácido sulfúrico, por exemplo. Observamos a formação de gases de oxigênio e hidrogênio no cátodo e no ânodo. A corrente produz uma ação nos elementos da substância. Tá legal? Então vamos lá. E agora a gente vai falar do efeito magnético da corrente elétrica, ok? A corrente elétrica produz então um efeito também magnético em torno de um condutor, e esse condutor então passa a ter um campo magnético ao seu redor. Vamos dar uma olhada como funciona. O circuito mostra uma lâmpada sendo alimentada por uma bateria e controlada por um interruptor. Quando ligamos o interruptor, uma corrente elétrica circula pelo condutor, saindo do terminal positivo da bateria até a lâmpada e retornando pelo polo negativo da bateria. A intensidade da corrente vai depender da resistência elétrica que a lâmpada possui. Quando uma corrente elétrica passa através de um condutor de cobre, produz um campo magnético circular em torno deste condutor. O campo criado é uniforme e estende-se ao longo de todo o condutor. São setas de campo magnético ou vetores campo magnético. O sentido do campo magnético pode ser determinado utilizando-se a regra da mão direita. Apontando o polegar no sentido da corrente, os dedos abraçando o condutor nos dão o sentido do campo. O campo magnético está girando. Beleza, vamos lá, então seguindo, né? Então um efeito luminoso também é quando, por consequência do efeito Joule, condutores podem ser aquecidos e aí eles passam a emitir ondas eletromagnéticas. Que interessante, né? E aí, como elas emitem ondas eletromagnéticas, elas emitem, entre outras partes do espectro, no espectro visível. Por isso que a gente tem luz de lâmpadas incandescentes e coisa do tipo, tá legal? A gente também tem de gases incandescentes, né? Mas enfim, o efeito fisiológico, tá, é a parte do choque, tá, que as pessoas tomam, né? Enfim, e aí, vou dizer assim, a consequência disso
pode ser desde morte até só formigamento. Então depende de alguns fatores, né? Por onde a diferença de potencial foi aplicada e a maneira com que a corrente elétrica passou vai ser uma das coisas que vai fazer diferença, tá? A outra diferença também é a intensidade da corrente elétrica. Lembrando que o que mata é a corrente elétrica e não, tá? A DDP, ok? E é bom frisar que quando o corpo está molhado, né, sua resistência elétrica é menor do que quando ele está seco. Por que isso? Porque a água, não é porque a água é condutora em si, ela é condutora se tiver sais, tá ok? E aí como o corpo é rico em sais minerais também, então junta com a água e detona, né? Fica mais condutor ainda. Então, quais são os danos que poderiam ser causados aí, né? É o que eu falei, desde óbito até coisas mais simples como formigamento ou aquele tremelique de choque que você toma aí, né? E aí o que acontece? É muito importante frisar que a DDP pode matar até com 20 volts, mas como eu disse, não é a DDP, e sim a corrente que passa causada por essa DDP. E aí é a coisa toda. Então a gente vai analisar não a DDP em si, quer dizer, a voltagem, mas a corrente elétrica, tá ok? Então vamos dar uma olhada aí, ó, desde formigamento, a gente já falou sobre isso aí, né? Pode passar pelo coração também, de maneira que deixa uma arritmia cardíaca, podendo causar espasmos, e lembrando, né, a arritmia cardíaca pode levar à morte também, dependendo de alguns fatores, tá? E aí vamos falar dos danos a partir de aproximadamente quantos amperes. Então olha, a gente tem aqui a primeira aqui, olha, de 1 miliampere ou 1 milionésimo de ampere até 10 miliamperes, apenas formigamento, tá? De 10 miliamperes a 20 miliamperes, dor e forte formigamento. De 20 miliamperes a 100 miliamperes, convulsão e até parada respiratória. De 100 miliamperes a 200 miliamperes, fibrilação. O que é fibrilação? É quando o coração começa a fibrilar, né? Enfim, você também começa a quase convulsionar mesmo, assim, em geral, né, o corpo inteiro. Inclusive os fibriladores, que são para tentar ressuscitar as pessoas, são aparelhos que atuam mais ou menos nessa descarga elétrica para mais. Acima de 200 quer dizer, eu falo de 100 a 200, né? 200 miliamperes pode ter queimaduras e paradas cardíacas. Obviamente que isso a gente está lidando com corrente, e a gente ainda tem o tempo de aplicação, quer dizer, o quanto que ela dura na pessoa, né? O quanto tempo está sendo aplicada na pessoa, tá? Isso tudo também faz diferença, tudo bem? Umas dicas aí, mas eu vou deixar para vocês darem um pause e ler, eu não vou ficar parando nessa parte, tá legal? Deixa eu tirar minha gata aqui que tá invadindo meu espaço. Depois, vamos lá. Também primeiros socorros, vou deixar aí, mas é importante frisar que é importantíssimo, tá? Que a pessoa que sofreu um choque elétrico seja socorrida no momento. Se teve parada respiratória ou cardíaca, tem que ser feita a massagem naquele momento, porque a partir de 4 minutos já pode ter problemas neurológicos, né? Inclusive até o falecimento em si, tá legal? As chances de salvamento, então, em relação ao tempo em que a vítima teve o choque, né, até ter a respiração artificial, quer dizer, até ter o socorro propriamente dito, tá? Aí nós temos aí, em 1 minuto, quer dizer, a pessoa tomou choque, 1 minuto depois ela teve respiração artificial sendo feita e tudo mais. Se ela reanimou ali com 1 minuto, 95% de reanimação que tem, né? Assim, se você fez a massagem ali 1 minuto após o choque. 2 minutos após o choque, cai para 90%. Claro que isso aí são valores de estudos estatísticos, né? 3 minutos cai para 75%, olha, 4 minutos, 50% de chance de reanimar a pessoa. 6 minutos, 1% de chance. Repara bem, ó, como cai drasticamente de minuto em minuto, né? E aí, 8 minutos, 0,5% de chance. A partir de 8 minutos, é muito provável que já seja morte declarada, né? Aí aqui a gente tem mais algumas informações, também se quiser dar uma olhadinha, dá um pause e leia, tá legal? Variantes da corrente pode ser
a frequência, o tempo de duração, a natureza dessa corrente elétrica, tá legal? Enfim, então são algumas variantes também, mas vou deixar para vocês lerem aí, bacana, só vocês darem um pause. E os métodos de salvamento, esse aqui eu geralmente faço aula com o professor de biologia, porque ele costuma dar essa incrementadazinha aí, eu não sei fazer de fato, né, o salvamento, então aproveito o embalo e faço associado com pessoas que entendem para eles poderem ensinar, mas é meio difícil fazer isso no virtual, né? Então, enfim, fica aí a sugestão de bibliografia. Agradeço a todos, um abraço, tamo junto.